Boa noite, eu sou José Marcelo Santos e a edição nacional do Jogo do Poder está no ar. O convidado desta noite é o deputado federal Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro. Ele começou a vida profissional aos 15 anos. Aos 20, abriu o primeiro negócio com o irmão Sandro Matos, prefeito de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. O deputado é membro de algumas comissões na Câmara. Entre elas, é presidente da Subcomissão de Fiscalização das Obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, assunto principal desta nossa conversa. Deputado, boa noite. Boa noite. O senhor tem feito o acompanhamento de todas as obras para a Copa de 2014. Como é que o senhor diria que está o ritmo dessas obras? Está preocupante, como a gente ouve sempre dizer, ou está tranquilo? Nós temos visitado vários estados. Começamos a nossa visita no início deste ano, visitando o estádio do Maracanã. E lá nós percebemos que a obra está caminhando bem. A obra do Maracanã já estava com mais de 50% dela já concluída, a obra de reforma. Nós tivemos também um acompanhamento junto ao TCU, que o TCU acompanha o trabalho de fiscalização da subcomissão. E ali foi verificado por parte do TCU alguns erros nos contratos e até uma redução no valor da obra do Maracanã. E agora a comissão voltou a visitar os outros estados. Nós visitamos 10 estados e vimos que a obra está dentro do cronograma, está sendo satisfatória, inclusive um novo modelo de estádio para o nosso país. Agora, o senhor disse que o ritmo está mais ou menos dentro do esperado, mas a gente tem uma discrepância. A gente tem estádios que nem metade está pronta ainda e estádios como Mineirão e Belo Horizonte que deve ser inaugurado agora no dia 21. Por que a gente tem essa discrepância de cronograma de obras? Sim, nós temos alguns estádios que vão participar da Copa das Confederações. Por exemplo, o estádio do Castelão, em Fortaleza, ele inaugura esse mês ainda. O estádio já está praticamente quase com 100% dele pronto. Uma obra muito bonita, no qual a subcomissão visitou e constatou ali que está dentro do cronograma. Inclusive, eles conseguiram antecipar o ritmo das obras com a inauguração de quase 4 meses antes do previsto. Aqui o do Distrito Federal também está no ritmo? Está no ritmo, sim. Nós visitamos, a comissão solicitou o cronograma da obra, o cronograma físico e financeiro da obra, acompanhar, até para preparar o relatório. Aí nós podemos dizer que a obra está dentro de um ritmo de entrega até março, parece, do ano que vem. E a gente acredita que vamos fazer um belo espetáculo no Brasil. A gente já superou aquela desconfiança da FIFA de que o Brasil poderia não dar conta de todas as obras para a Copa do Mundo? Eu acredito que sim. O que nós vimos nos estados que nós visitamos é um grande volume de obra, não só nos estádios, mas também como aeroportos, toda a parte urbanística da cidade. Eu acho que foi um grande avanço. A Copa do Mundo trouxe um grande avanço para o Brasil. E o senhor acredita que esse grande avanço ele permanece depois ou a Copa não pode não deixar grandes legados para a gente, uma vez que algumas obras elas não conseguiram andar no ritmo esperado? Por exemplo, o trem-bala que ligaria o interior de São Paulo ao Rio de Janeiro não vai ficar pronto. A licitação ficou para o ano que vem. Mas são daqui obras a 10 meses ainda. São obras que não fazem parte da Copa do Mundo. Mas são obras que permitiriam que as pessoas se locomoveriam pelas cidades com mais facilidade. Teria uma acessibilidade entre Rio e São Paulo. Hoje nós temos a ponte aérea que funciona muito bem, mas são obras que não estão... Mas de legado para a população não é um que vai ficar da Copa do Mundo. Aqui em Brasília, por exemplo, o veículo leve sobre trilho, um trem de superfície, um metrô de superfície, que percorreria toda a Asa Sul, ele não vai ficar pronto. Sim. A obra está paralisada. Quer dizer, esse legado, o Distrito Federal não vai ficar com ele da Copa do Mundo. Nós vamos ter algumas obras que vão ser pós-Copa. Aqui em Brasília já tem um sistema já preparado, que é uma ligação entre o Planalto ali até o estádio, o aeroporto ao estádio, de um veículo elétrico que vai ser colocado, que foi a informação que foi passada. Do Palácio do Planalto fica fácil, porque a gente tem uma via... a gente tem uma avenida de 6 vias, em sentido único, de um lado e do outro. O problema é quando você pega outros pontos da cidade, por exemplo, do aeroporto para a região central, o tráfego é difícil, é complicado. Quando nós falamos de Copa do Mundo, vou te dar um exemplo do Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro, a Copa do Mundo vai ser um mês com alguns jogos. O Rio de Janeiro, ele recebe no Carnaval, que você pega uma semana de Carnaval, muito mais turistas do que nós vamos ter na Copa do Mundo. Bahia, por exemplo, também recebe muito mais turista no período de Carnaval do que na Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo, ela não é preocupante como estão colocando. Nós vamos ter aí 4, 5 jogos em alguns estados, mas o que nós vimos realmente é o que a Copa do Mundo está proporcionando para os estados. Porque você tem a obra de portos, obra de aeroportos e o estádio, todo o entorno do estádio. Eu acho que nós vamos estar aí, aos olhos do mundo, fazendo um grande evento para que a gente possa divulgar o Brasil numa notícia boa, não é só notícia ruim, então notícias boas que vão porque estar... quando você fala de olhos do mundo, a gente entrou mais ainda sob essa olhar mais atento do mundo quando assumimos a posição de sexta economia. Perdão, sexta economia do planeta. Aí vamos realizar 2 grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas. Não é? Na sequência. 3, né? 3, é a Copa das Confederações, que chega primeiro. Sequencialmente. Já no ano que vem. Eventos esportivos. São 3 grandes eventos esportivos de projeção mundial. O planeta inteiro de olho na gente. E o planeta inteiro chegou a ficar desconfiado quando a gente teve, principalmente a FIFA, dizendo, olha, pode não dar conta, e outros países se candidatando. Se o Brasil não conseguir, a gente já está pronto. Eu acho que essa exigência da FIFA foi bom para que o Brasil tomasse um novo rumo. Um rumo de organização, porque a Copa do Mundo ela não mexe só com a questão dos estádios, que foi colocado que seriam construídos grandes elefantes brancos. Então, a falta de informação, a falta de divulgação, como vão ser esses estádios, por exemplo, Brasília vai virar um novo ponto turístico na cidade, até para grandes eventos, porque você fala do Rio de Janeiro, lá tem o Flamengo, tem o Vasco, tem o Fluminense, tem o Botafogo, são clubes grandes. Se você fala do Rio Grande do Sul, você tem lá Grêmio, tem Inter. Então, quando você fala de Brasília, o forte não é o futebol, mas você tem aqui um palco de grandes espetáculos que vai ficar... Quando pensam em Brasília, pensam apenas na esplanada dos ministérios. Então, você tem ali um grande palco que vai ser parte de grandes eventos. E abre a possibilidade de o país conhecer mais Brasília, que é uma cidade linda, né? Sim, maravilhosa. Uma cidade maravilhosa. Encantadora. Agora, com relação ainda a esse ritmo de Copa, a gente tem, por exemplo, a Arena das Dunas, não é? Que está com um ritmo atrasado. Assim, embora estejam trabalhando 24 horas por dia, eles tiveram 3 atrasos, 3 paralisações por negociação de trabalhadores, por causa de salários. A gente já teve, em alguns casos, trabalhadores reclamando de condições de trabalho, o Ministério do Trabalho fazendo essa fiscalização. Hoje dá para dizer que está tranquilo? Nós estivemos lá também. Quando você pega atraso nas obras, a Arena das Dunas ela começou bem depois. Então, quando você pega o cronograma e compara com o andamento da obra, você vê que a obra realmente não está atrasada. Ela está caminhando dentro de um cronograma. Você tem um atraso que teve um problema com os funcionários ali naquela obra, mas foi ali reconduzido pela administração. E nós vimos que a obra ela vem num ritmo acelerado e, com certeza, ela não participa da Copa das Confederações. E tem um planejamento para ser entregue na data que vai ser a data exata da Copa do Mundo. Para a Copa das Confederações não temos problema nenhum. Não, a primeira mão, não. Nós temos uma obra muito grande que é em Pernambuco, no Recife, onde está sendo feito um grande investimento numa região, todo o entorno, uma obra muito grande, o estádio, o entorno do estádio, é a criação de um novo bairro, onde o governador está investindo muito, que é uma obra também que pega todo o porto, que faz toda a obra do porto e do estádio também, criando a viabilidade de acesso até o estádio. Aqui em Brasília, onde a tradição de futebol não é tão forte, as pessoas dizem, mas e este elefante branco que vão deixar? Né? Esse estádio deste tamanho para apenas um jogo. Mas não é só isso, né? Um evento desse tamanho, ele traz outras coisas duradouras. É verdade, Marcelo. Nós acompanhamos vários estádios. Tem estados que não têm esse foco voltado para o futebol. Brasília não tem esse foco voltado para o futebol. Mas o que nós vimos ali é que esse estádio, principalmente de Brasília, ele tem um aspecto não só para o esporte, para o futebol,
mas ele tem também ali as lojas, pontos de visitação, restaurantes que estão sendo instalados. Espaço para shows depois. Espaço para shows, para grandes eventos. Né? Então você vê que a cidade vai ganhar muito com esse estádio, né? Porque você tem ali o povo que está sendo treinado, que está sendo qualificado, as pessoas que vão trabalhar nos eventos. Então você mexe com toda a cultura da cidade. E o senhor acredita que com isso a gente consegue melhorar essa cultura de atendimento ao turista no Brasil? Sim. Por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você já tem ali mais de 70 mil voluntários que querem participar das Olimpíadas. Então você vê que as pessoas estão participando do evento mesmo antes dele começar. Eu estive no Rio de Janeiro junto ao prefeito Eduardo Paes, né? Nós estivemos visitando e acompanhando também o que a Olimpíada está proporcionando para o estado do Rio de Janeiro, as obras todo o entorno da cidade, da capital, que vem sendo construída pela prefeitura e pelo estado do Rio de Janeiro. Então você vê o crescimento que o Rio de Janeiro está tendo, não só com as obras, mas com a participação popular. O Rio passou pela experiência do PAN. Sim. Não é? O que deu para aprender com o PAN, de que erros o Rio de Janeiro cometeu no PAN, que não vai cometer nas Olimpíadas e na Copa do Mundo? Sim, nós tivemos alguns problemas no PAN na parte de estrutura. A organização, ela até funcionou, mas a parte de estrutura do PAN, ela não foi adequada, nós não ficamos praticamente com o legado do PAN. Foi feita algumas arenas, Ficamos com o custo da obra. Sim, mas o legado principal, que quando a gente fala do legado, não é só da estrutura que vai ficar, não é só do estádio, não é só da estrada, não é só da obra do aeroporto, e sim o que vai ficar na mente de cada cidadão, na qualificação que ele passou naquele período, que ele foi voluntário, e na mudança da estrutura da cidade. É um grande legado, com certeza, mas o principal é no povo, né? Na cultura do nosso povo. E a cultura de atendimento e não exploração do turista, porque não precisa ser estrangeiro. Ser turista no Brasil e deixar que a rede de lojas, de restaurantes percebam que você é turista já é te colocar numa situação de vulnerabilidade. Você deve viajar de vez em quando e perceber isso. Sim, né? Em Os alguns pontos para turistas são mais caros, são aqueles não frequentados pelos nativos. Depende. Vamos mudar um pouquinho isso? Teve alguns locais que você encontra assim, tem restaurantes que você tem um preço maior tanto para o nativo quanto para o turista. Eu não vi essa distinção por onde eu passei, tá? Porque, por exemplo, tem cidades que têm um custo de vida menor, bem menor do que as outras. Tem as grandes cidades que você já tem um custo de vida maior. Brasília você tem um custo de vida maior. Quando você vai para Natal... Aliás, muito maior, né? Sim, quando você vai para Natal, você vê ali que o custo de vida é bem melhor e o atendimento não cai. Né? Quando você está no Rio de Janeiro, você tem locais que tem restaurantes que são caros, tem outros que são mais baratos. Tem hotéis que são caros, tem outros que são mais baratos. Então vai da vontade de cada um, de pagar. E a qualificação de toda essa rede de serviços, o senhor sente que a gente está fazendo isso? Do taxista, do garçom, da camareira do hotel, do recepcionista do hotel, a gente está se preparando? Essa foi uma boa pergunta, que nós temos problemas em vários locais sobre taxistas. No Rio de Janeiro teve problemas recentes sobre a qualificação dos taxistas, foi até muito questionado, apesar de não ser um trabalho da subcomissão, que a subcomissão fiscaliza os recursos, mas você acaba entrando também na parte de qualificação, de atendimento ao turista, que é uma preocupação por nós sermos brasileiros. Então nós queremos o quê? É o bom atendimento ao turista. Então, as prefeituras, que cabe às prefeituras essa fiscalização, elas estão preocupadas sim. No Rio de Janeiro já tem curso de qualificação profissional para taxistas. Então, os outros estados também estão preocupados em credenciar o taxista para que ele dê o melhor atendimento ao turista. E por falar em credenciamento, porque a gente tem vários pontos do país que ainda temos táxis piratas, né? Principalmente Sim. nas grandes capitais, exatamente onde a gente vai ter os jogos da Copa, as 12 cidades-sede. Como é que o senhor acha? O governo está preparado para enfrentar isso? No Rio de Janeiro eles criaram um selo. As cooperativas têm um selo onde identifica que aquele taxista ele foi treinado e qualificado para dar um atendimento ao turista. Só que temos que fiscalizar. Porque não adianta se tivermos todo esse trabalho e não houver a fiscalização. Então, a fiscalização
ela tem que estar ali atenta. Responsabilidade, nesse caso, das prefeituras. Sim, das prefeituras que são responsáveis por essa fiscalização. Mas estão fazendo, a gente vê que eles estão se esforçando ao máximo, né, para mudar essa cultura dentro do nosso país. Agora, a gente pode ter o estádio pronto, não é? Bonito, moderno, com toda a estrutura. E para esse turista chegar, as obras nos aeroportos e nas rodoviárias, em que ritmo elas estão? Nós visitamos alguns aeroportos. Tem, por exemplo, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Natal. Ele vai ser construído um aeroporto novo para estar atendendo ali a parte da Copa do Mundo. Dá tempo? Temos problemas, porque ele depende de uma estrutura também da parte da prefeitura. Uma estrutura que depende de investimentos junto ao governo federal. Mas temos também um aeroporto que ele já tem essa capacidade de atendimento. Ele já tem essa capacidade, um aeroporto que foi feita uma reforma recentemente. Como eu havia falado, nós não vamos ter problema, porque essas cidades já estão acostumadas a receber turistas. Lá tem o Carnatal, que deve estar acontecendo, ou aconteceu na semana passada, e eles receberam muito mais turistas do que vão receber no período Copa do Mundo. E o que nós estivemos vendo é que a Copa do Mundo ela veio para trazer obras importantes para a cidade que eram necessárias. Então, ela antecipou esse processo e isso está acontecendo no crescimento dos estados. Mas com relação específica aos aeroportos, quando chegou-se à conclusão de que não daria para reformar ou construir, que teríamos de apelar para o puxadinho, a gente está falando basicamente de pista de pouso e espaço para aeronaves. Sim. E a estrutura para atendimento. Toda vez que a gente chega a uma esteira para pegar uma mala, tem alguém falando, se está assim, imagina como vai estar na Copa do Mundo. A comissão tem acompanhado isso? Tem acompanhado. Como é que tem sido essa preparação para esse tipo de atendimento, para despachar a bagagem, para embarque, para desembarque? Sim, nós temos acompanhado vários aeroportos, estão sendo trocados as escadas rolantes, o sistema de esteiras, muitos deles estão reformando seus pátios, aumentando até a questão das pontes para que diminua a quantidade dos embarques remotos. Então, você tem ali toda a estrutura que está sendo acompanhada, até a comissão acompanhando através desses cronogramas. Nós não temos o relatório pronto, tem obras que visualmente você consegue detectar que ela está dentro de um cronograma, mas tem outras que não vão ficar prontas para a Copa do Mundo. Onde, por exemplo, o senhor acredita que não vai ficar pronto para a Copa do Mundo? Nós visitamos o aeroporto, por exemplo, de Natal. O aeroporto de Natal ele não vai ficar pronto para a Copa do Mundo. Então, tem uma grande dúvida do aeroporto de São Gonçalo do Amarante ficar pronto para a Copa do Mundo, porque não depende só da questão do aeroporto, é todo o entorno do aeroporto. Então, ali... E o que fazer nesse caso? Mas aí você tem já o próprio aeroporto de Natal, que ele dá esse suporte de atendimento. Nós vamos conseguir dar o suporte de atendimento dentro do próprio aeroporto. Que ali tem um problema que o aeroporto tem que ser retirado por causa da base aérea, que ela usa o mesmo aeroporto de passageiros para poder operar. Deputado, sempre que se fala em ritmo de obras, a oposição principalmente faz um barulho, faz um estardalhaço. O senhor acredita que a oposição está fazendo o papel dela e contribuindo com a fiscalização para que o governo acelere o ritmo das obras ou que esse posicionamento acaba atrapalhando o próprio governo? Não, é importante. O posicionamento da oposição, ela ajuda na fiscalização. Porque quando ela questiona... Faz o governo ficar mais alerta, né? Sim, quando ela questiona uma obra, quando ela questiona um valor que está sendo investido naquela obra, ela contribui para que o governo faça a sua parte em fiscalizar, em controlar os recursos, em dar a melhor transparência no ritmo das obras. E, em geral, a oposição tem feito um trabalho que, se não tiver oposição, o governo vai caminhar sozinho. Se não tiver oposição, é ditadura, não é? Então, o governo tem que ter uma oposição para poder dar ritmo à casa, né? O governo fazendo o trabalho dele, independente do ritmo, se muito acelerado ou dentro da expectativa, enfim, agora. E a iniciativa privada? Ela tem feito o papel dela, o senhor acredita que ela tem feito o papel dela, os investimentos necessários para que ela também se beneficie das obras da Copa do Mundo, ou ela está apenas reclamando e deixando e botando a culpa no governo? Não, tem feito. É todo um conjunto. Eu vou te dar exemplos como no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o governo municipal
junto com o governo estadual e o governo federal, tem feito um trabalho até em beneficiar as empresas para que elas se instalem dentro do próprio município. Eu acho que essa facilidade em isenção de impostos, até mesmo para as empresas que estão participando das obras, né, tanto dos estádios quanto de aeroportos, elas têm tido um benefício onde facilita com que ele venha trabalhar. Tem parcerias, por exemplo, de construção de estádios que o financiamento ainda não saiu, mas a empresa está fazendo a obra. Então, tem alguns entraves na questão de financiamentos do BNDES, junto à Caixa Econômica, junto ao Banco do Brasil. Aí é o governo que não está fazendo a parte dele. Sim, aí tem uma parte burocrática de documentos que, por exemplo, nós tivemos no estádio do Corinthians, onde o empréstimo ainda não foi cedido. Então, a empresa ela está colocando a obra em dia, ela está fazendo a obra, está mantendo a obra e, paralelo a isso, buscando um empréstimo. E a comissão tem acompanhado esses casos de por que esses empréstimos não estão sendo liberados, de por que às vezes o TCU detecta irregularidade nos contratos e fazendo o acompanhamento desse contrato? Sim, estamos, inclusive a subcomissão ela solicitou alguns documentos, como análises do TCU, como contratos e cronogramas, para que seja feita uma avaliação junto aos técnicos da subcomissão e ser colocado no relatório logo após. E isso deve ficar pronto quando? Nós queremos apresentar o relatório praticamente no início do ano que vem, logo assim que voltar, que retornarmos aos trabalhos, nós queremos apresentar o relatório. Mas aí o relatório dos estádios ou estádios mais obras de mobilidade, obras de infraestrutura? Todas as obras que foram visitadas, tanto os estádios como aeroportos, portos, toda obra de infraestrutura, toda obra que vem recebendo recurso do governo federal, que faz parte da matriz, né, de responsabilidade desses estados. Do que vocês viram até agora, onde é que a situação está mais confortável e onde ela está mais preocupante? De maneira geral. Você tem a questão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem um volume de obras muito grande, que uma boa parte fica pronta para a Copa das Confederações, a outra é compromisso da Copa do Mundo, então você tem, e uma parte compromisso das Olimpíadas. Você tem ali o estado de Fortaleza, no qual o estádio praticamente já está pronto, já com data de inauguração para esse mês. Então e uma obra lindíssima, onde nós tivemos uma receptividade muito boa, tanto por parte de toda a imprensa que estava presente, do secretário também, que fez uma apresentação brilhante, que eu quero até parabenizá-lo pela apresentação feita, e uma obra que, quando inaugurar, o povo com certeza vai ficar muito satisfeito. E onde a luz amarela está acesa? Vamos dizer que está acesa em alguns portos, porque, basicamente, tem portos que não têm a característica de turismo. Então, eles não estão muito preocupados com a questão das obras para o turismo. Onde, por exemplo? Nós tivemos, por exemplo, em Fortaleza, onde nós vimos que a obra ela tem alguns entraves, até questão de projeto, ela já vai para o segundo, praticamente para o segundo aditivo, né, onde a comissão se preocupou e solicitou documentos a mais para serem analisados até por parte do próprio TCU. Voltando a falar de iniciativa privada, o senhor respondeu basicamente de construtoras, das empresas que estão fazendo, né, trabalhando com a estrutura. Agora, e para as empresas que vão receber este turista? Rede hoteleira, rede de restaurantes, a rede de serviços, comércio em geral, não é? Esses setores da nossa economia, eles estão fazendo o dever de casa? O Ministério do Trabalho, ele tem um programa de qualificação profissional, onde ele colocou à disposição dos estados de estar qualificando o profissional justamente para esse tipo de trabalho. Dentro da rede de hotelaria, então com cursos profissionalizantes, a gente consegue qualificar. Eu vou te responder pelo Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro já tem uma parceria com alguns hotéis na área de treinamento desses profissionais. Ele tem uma parceria já na parte do porto, porque o grande problema é você conseguir, por exemplo, Brasília, quando tem um grande evento, a rede hoteleira ela sobrecarrega, né? O Rio de Janeiro está fazendo o quê? Ele está fazendo alguns acordos com algumas empresas,
nós vamos trazer ali vários navios que vão servir como hotéis. Então você vai conseguir dar uma acomodação para essas pessoas que estão vindo de fora, sem sobrecarregar a parte de hotelaria do Estado. Agora, o Rio de Janeiro, quando a gente fala de essa estrutura de turismo no Rio de Janeiro, com relação ao restante do país, é covardia, não é? Porque o principal destino turístico brasileiro para quem vem de outros países é o Rio de Janeiro. É um país, é um estado, é uma cidade, né? A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade completamente preparada para o turismo. Agora, e quando a gente sai dali? E quando a gente vai para outras regiões? Não é? Nos outros estados, as outras 11 unidades, elas estão preparadas? O senhor sente que essa rede de serviços também está sendo qualificada? Sim. O que nós vimos nas visitas? Quando você parte, você sai do Rio de Janeiro, que a gente fala Rio de Janeiro, Bahia, esses grandes estados que estão acostumados com grandes eventos, nós até quando fomos visitar, nós ficamos até preocupados. Só que quando você fala de Copa do Mundo, eu acho que nós estamos colocando a Copa do Mundo como se fosse um evento que vai colocar 1 milhão de turistas dentro de um estado, 2 milhões de turistas dentro de um estado. E não é. A visão não é essa. Né? A visão, quando você coloca em termos de Brasília, quando você faz um congresso em Brasília, de repente coloca-se mais pessoas do que na própria Copa do Mundo. Porque o estádio aqui é para mais de 50 mil. Mas com a diferença que quando você faz um congresso em Brasília, você atrai um público específico. Sim. Um grande evento esportivo atrai pessoas de todas as culturas, que falam vários idiomas, que têm hábitos distintos, e a gente tem de dar conta de todo esse público. Sim, aí você tem a questão dos voluntários que estão sendo qualificados. Cada estado está preocupado com seus voluntários, cada um já tem uma quantidade de voluntários, onde a própria prefeitura ela tem oferecido cursos de qualificação para que as pessoas possam recepcionar esse nosso turista. E o nosso brasileiro, você sabe como é que é, né? Se ele não entender a língua, ele faz o gesto dele, ele imita, ele vai atender o turista da melhor forma possível. A gente é sedutor por natureza, né? Sim, com certeza. E com relação à segurança? A segurança a gente tem que se preocupar. Porque a questão de segurança, quando você fala, a gente tem de se preocupar, é uma constatação ou uma esperança? Eu vou te colocar porque você tem os estádios que vão ser administrados, né, por algumas empresas. No período Copa do Mundo, você tem a FIFA, que é responsável, e ela fiscaliza essa parte de segurança. Né? Tem toda a parte de TI que está sendo colocada dentro dos estádios. Só que nós temos uma questão que antes o torcedor, ele tinha ali uns obstáculos para ele chegar até o campo. Hoje em dia, o que você vê dentro dos estádios é uma distância de 5 a 10 metros do torcedor, que separa o torcedor ao campo, ao jogador. E isso os estados vão ter de fazer esse investimento? Sim, a gente vai ter que ter ali, porque o que nós sugerimos até a própria comissão, os assentos vão ser marcados. Então, que seja identificado cada torcedor que comprar o seu ingresso. Então, a responsabilidade passa a ser de quem? Do torcedor que está ali sentado naquele assento, e com o estádio bem próximo, nós temos que ter um controle maior de invasão de campo. Tivemos agora um exemplo onde o time do São Paulo foi campeão e você tinha ali quase mil pessoas dentro do estádio, dentro do campo praticamente, né? Sem credenciais, sem identificação. E é um perigo para todo mundo, né? Sim, você não sabe quem está ali junto com os jogadores. Eu queria conversar com o senhor sobre algumas propostas, alguns projetos que o senhor apresentou nesse seu primeiro mandato. Sim. Um deles tem relação direta com a obra da Copa do Mundo, né? Com construção em geral, que é o que institui benefícios para as empresas que reciclarem e reutilizarem material de construção. Queria que o senhor explicasse isso. Sim, Marcelo, é um projeto onde nós estivemos acompanhando, né? Não agora na subcomissão, mas logo quando participei do governo lá em São João de Meriti, que há muito desperdício de material nas obras. E a minha cidade é uma cidade que ela tem a maior densidade demográfica da América Latina. E nós temos um problema constante lá de entulho. Você recolhe num dia, no outro, o entulho já está na rua de novo. Então esse projeto é para quê? Para que dê um incentivo para que essas grandes obras elas tenham um reaproveitamento de todo o material de demolição, como já vem sendo feito
né? Hoje, nessas obras mais modernas, por exemplo, Maracanã, aqui o estádio de Brasília, ele também já reaproveita, só que não tem ainda um incentivo, uma lei que dê um incentivo para que essas grandes empresas elas possam ter ali um benefício em estar reciclando todo esse material, como concreto. Isso significa o quê? Que além delas economizarem, elas ainda vão pagar menos impostos? É isso? Sim, elas economizam com a obra, reaproveitando toda essa parte, esse material como o concreto, o ferro, porque hoje, se você quer jogar esse material no outro local, você tem os problemas com o meio ambiente, as licenças que você tem que ser retirado. Então, quando você reaproveita, e se o governo der um incentivo a mais para essas empresas, com certeza elas vão estar investindo em equipamentos para que possa reaproveitar todo esse material dentro da própria obra. E o senhor acredita que isso pode baratear o preço do metro quadrado de obra construída? Sim, porque você vai ter ali incentivos onde vai diminuir o custo de operação da própria obra e você ainda tem um material que você vai reaproveitar dentro da obra, podendo assim melhorar até o custo daquela obra. Uma outra proposta sua é que altera a política de veiculação de propaganda voltada para crianças. O senhor quer limitar isso? Sim, isso é uma discussão que está tendo Como é que seria essa limitação? Dentro da própria Câmara, né? Tem vários projetos hoje limitando, né, circulando, limitando a propaganda infantil. Né? Você tem filhos, eu tenho 3 filhos, e você, muitas vezes, as pessoas falam, muda de canal. Não adianta, tem canal que só passa comercial, mostrando aquele brinquedo que ele não voa, mas no comercial ele aparece voando. Né? Então, quando você limita isso, você faz com que o pai ele não passa vergonha, né, dentro de um shopping onde a criança é estimulada por um comercial de televisão, seja de um brinquedo, seja de um sanduíche. Então, você limita. E como é que seria essa limitação? Como é que funcionaria? O projeto apresentado por mim, tem outros projetos que estão também dentro da própria, circulando dentro da própria casa. O meu seria o quê? Ele, entre 7 da manhã e 10 da noite, seria... você não teria comerciais, brinquedos, você poderia ter canais próprios para esse comercial. Se você quisesse assistir, você colocaria lá e ver esse comercial, mas... É exatamente quando tem criança assistindo, né? Você ia limitar. A indústria e as agências não devem estar muito satisfeitas. Não, tem uma briga muito grande, né? Tem uma parte que defende, né? Porque se você for entrevistar um pai que ele tem ali 2, 3 filhos, ele vai ver que realmente ele passa, às vezes, um sufoco quando aparece uma propaganda de um brinquedo na televisão que custa 200, 300 reais e muitas vezes ele não tem condições de estar comprando esse brinquedo para o próprio filho. Isso coloca todo mundo numa situação um tanto constrangedora, já passei por isso algumas vezes. Uma outra proposta sua é a de estender a meia entrada, que hoje é um direito dos estudantes, também para os professores. E sempre que se fala em meia entrada, os produtores culturais e a categoria dos artistas, ela fica de cabelo em pé, porque a grande reclamação estão fazendo caridade com o chapéu do artista. Mas você hoje já tem a meia entrada para o aluno. E muitas vezes o professor, ele não tem um salário hoje compatível com a sua responsabilidade. Mas não é melhorar o salário do professor? Sim, é um projeto que aí cabe ao governo melhorar o salário, mas já que a gente não pode melhorar o salário, vamos pelo menos dar um incentivo para que ele possa também debater dentro das salas de aula sobre aquele espetáculo, sobre aquele filme, porque o aluno assiste um filme, pagando a meia entrada, e o professor muitas vezes não assiste, e o aluno comenta com ele aquele filme, aquele espetáculo, e ele não tem como debater, porque o salário já é pequeno. E se ele não pagar a minha entrada, fica mais difícil ainda. Esses dias eu ouvi de um produtor cultural muito irritado com essa questão da meia entrada, e ele dizendo, por que então que não garantem, né, desconto na compra de livros, e na compra de DVDs, e na compra de CDs, e querem fazer isso com o artista, que quando não está se apresentando, está desempregado. Não é? O senhor concorda com o raciocínio dele? Não, pode ser um projeto até para ser colocado. Vamos estudar e ver se já tem
alguma coisa tramitando, eu posso até aproveitar essa ideia e tentar colocar mais um projeto lá para que a gente possa melhorar também o lado do artista. Mas você acaba... hoje você não tem as salas de cinemas vazias como tinha antes, porque a meia entrada... Ela acaba levando mais gente, você acredita? Você acaba ganhando, no geral, você acaba ganhando no volume maior de público. Perde por unidade, mas ganha em escala. Por que adianta você ter ali uma sala de cinema com 200 lugares com 100 vazios? Então é melhor você ter todas as salas, você melhora a cultura do nosso povo, dando oportunidades para que eles possam assistir um espetáculo. Um argumento novo, né? Deputado, obrigado ao senhor pela entrevista. A você, muito obrigado pela audiência. O Jogo do Poder vai ficando por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, às 10h30 da noite. Eu espero você. Até lá.